de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro falado é um projeto da Audioteca Sal e Luz e busca contribuir para a educação e a inclusão social dos deficientes visuais. Voluntários desta instituição gravaram este texto especialmente para você. Este trabalho é dirigido exclusivamente ao portador de deficiência visual e, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, não pode ser utilizado para fins comerciais. Não é permitido copiar este CD. Endereço: Rua da Constituição, número 14, segundo andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20-060-010. Telefones: código de área 21 2221 8190. Telefax 2221 7154. Homepage: www.audioteca.org.br. E-mail: audioteca.saliluz@gmail.com. Soletrando Gmail: Gmail. Divulgue os serviços da Audioteca Sal e Luz junto a outros deficientes visuais. Cuidados com os CDs. Para manter a integridade dos dados armazenados no disco, siga as seguintes instruções. 1. Manuseie o disco somente pela borda de fora, para evitar digitais e sujeira na superfície. 2. Armazene o disco na embalagem de proteção. 3. Não deixe o disco em contato direto com a luz do sol, nem em ambiente quente e úmido. Prezado usuário, desejamos atendê-lo cada vez melhor. Por isso, colabore, preserve este material e devolva seus empréstimos no prazo determinado. Faixa 1. História, Módulo 4, Revolução Industrial e Francesa, Novas Doutrinas e a Crise do Sistema Colonial. Edição 2000, com 44 páginas, do Centro de Estudos Supletivos de Ensino Fundamental, modalidade Educação de Jovens e Adultos, elaborado pela equipe da área de Ciências Humanas e Suas Tecnologias da Fundação Darcy Ribeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Este módulo está sendo gravado pela ledora Milena Oliveira. Sumário. Unidade 12. Revolução Industrial. Unidade 13. A Revolução Francesa e as novas doutrinas políticas, sociais e econômicas. Unidade 14. A crise do sistema colonial inglês, espanhol e português e as novas doutrinas filosóficas, políticas e econômicas. Bibliografia. Neste volume, você vai estudar os fatos ocorridos no século XVIII,
que provocaram profundas mudanças na sociedade. Demarcaram o início da Idade Contemporânea. Estudaremos a Unidade 12, a Revolução Industrial Inglesa e as mudanças da forma de produção de bens, que modificam as relações dos homens entre si e com o trabalho. Na Unidade 13, estudaremos a Revolução Francesa e a queda da monarquia absolutista francesa, e na Unidade 14, a crise do sistema colonial e o surgimento de nova doutrina econômica, o liberalismo, que substituiu o mercantilismo e se torna a expressão da nova economia, a capitalista. Unidade 12, Revolução Industrial. Estamos iniciando o estudo da unidade que trata de um acontecimento que provocou uma grande transformação na forma de produção dos bens materiais em decorrência da nova técnica utilizada para esta produção, que foi a Revolução Industrial. A técnica empregada por todos os povos determina o estágio de desenvolvimento e o grau de civilização. Na pré-história, o estágio de desenvolvimento tecnológico foi utilizado como critério para os estudiosos classificarem e nomearem cada um dos períodos: pedra lascada, em seguida pedra polida e, por fim, a idade dos metais. Texto em destaque. Essas denominações são dadas a partir do tipo de material empregado, pedra e metal, e da técnica, lascada e polida. Podemos dizer que o que marca as diferentes fases da história são modificações ocasionadas em função da descoberta e de novas técnicas que os homens adquirem. Fim do texto em destaque. Texto em destaque. Indústria é o conjunto de atividades econômicas que produzem bens materiais pela transformação e pelo aproveitamento de matérias-primas. Fim do texto em destaque. Nesta unidade, vamos estudar a transformação técnica ocorrida com a industrialização e as transformações que esta nova atividade produziu na sociedade, que de tão importantes e profundas foi denominada de Revolução Industrial. A palavra revolução, neste caso, tem o sentido de aceleração e de transformação da ação humana sobre a natureza, provocando alterações de qualidade na sociedade. Foi o que aconteceu quando os homens descobriram a prática da agricultura e controlaram a produção de alimentos, modificando a sua ação em relação à natureza, transformando o que também é denominado Revolução Agrícola. E mais tarde, quando o comércio modifica a sociedade feudal, etapa que foi denominada Revolução Comercial. Revolução Industrial. O que foi? A atividade industrial como transformação de matéria-prima para uso sempre existiu. Os homens, no entanto, não conheciam outras formas de energia que não fossem as naturais, a água, o vento, a força dos animais e as do próprio homem. A energia advinda do vapor, da eletricidade e do petróleo só seria desenvolvida a partir da Idade Média, e principalmente na Idade Contemporânea, quando também se descobriu a possibilidade do uso da energia do Sol e da energia nuclear. A história da Revolução Industrial se inicia com a descoberta do vapor como fonte de energia e do primeiro motor que substitui a força animal. Depois da invenção da máquina a vapor, ela deixa de ser ferramenta que auxilia o trabalho do homem e passa a fazer o trabalho por ele. A ferramenta era um meio de ajuda, a máquina foi um meio de substituição. Texto em destaque. A produção feita à mão, em pequena quantidade e para consumo local, foi substituída por uma produção industrial executada por máquinas, em grande quantidade e para consumo distante. Este aspecto é que torna a invenção da máquina a vapor um fato novo. Fim do texto em destaque. As invenções. O período final da Idade Média foi fértil em invenções, como já vimos. O contato dos europeus com as civilizações orientais a partir das cruzadas trouxe novos conhecimentos e técnicas para os europeus que se dedicaram à pesquisa e às invenções. Estes homens estavam com o espírito da investigação bem aguçado. Queriam conhecer melhor o universo, os planetas, o funcionamento do corpo humano e assim por diante. As viagens marítimas reiniciadas com as cruzadas e intensificadas com a expansão do comércio exigiam instrumentos de navegação mais precisos. Por isso, nesta época, aprimoram a bússola, que conheceram na China, os óculos, a luneta e roda dentada, todos inventos do século XVII. Os relógios mecânicos foram inventados no século XIII. Eram públicos e só existiam nas catedrais e mosteiros, pois a marcação do tempo estava ligada à vida religiosa, em função das orações. Só mais tarde, a marcação do tempo ficou ligada à vida econômica, ao ritmo da produção, a partir da instalação do processo industrial avançado. A produção de tecido era uma das atividades principais desse período. Neste setor,
um invento de grande utilidade foi o do tear mecânico, que impulsionou a atividade de tecelagem ao substituir a roca. Texto em destaque. Roca era a roda onde o tecelão fazia os fios do algodão ou a seda, que depois eram enrolados em uma bobina. Fim do texto em destaque. Outro campo que exigiu esforços dos inventores foi o da metalurgia e mineração. Aí era necessária uma máquina para bombear a água e esvaziar as minas. E para acionar as máquinas precisavam de uma força de energia e o vapor foi a solução encontrada. Faixa 2. A máquina a vapor. Os físicos vinham estudando os gases para encontrar a forma de utilização do vapor como fonte de energia. Mas eles foram muito lentos nesses estudos e a experiência se antecipou à teoria. James Watt, ao consertar um defeito em uma máquina manual, viu a possibilidade de simplificá-la e torná-la mais econômica, criando uma peça, o condensador. Foi este aperfeiçoamento que permitiu a utilização da máquina movida a vapor em diferentes atividades, na tecelagem, nos transportes, na metalurgia e na mineração. Mudança no modo de produção e no trabalho. Mais do que uma revolução técnica, a Revolução Industrial foi principalmente uma revolução social que provocou mudanças no modo de produção, com consequências no mundo do trabalho. As relações do homem com o seu trabalho e dos homens entre si são profundamente afetadas. Na Idade Média, as mercadorias eram produzidas pelos artesãos. A forma de produção era o artesanato, que já existia há milhares de anos e passava por várias etapas. No caso de ser um sapateiro, ele instalava a oficina na própria casa, comprava o couro, a cola, a linha, utilizava suas próprias ferramentas e fazia todas as tarefas da fabricação de sapato, desde o molde, a costura, até o acabamento. Vendia mercadoria e ficava com o produto da venda, que reinvestia na compra de novas matérias-primas e de ferramentas. No século XV, com a ampliação do consumo dos produtos artesanais, muitos comerciantes passaram a dedicar-se ao artesanato, mas para dar conta das encomendas, contratavam vários artesãos, distribuíam a matéria-prima e pagavam-lhes um salário em troca do serviço prestado. A produção podia ser feita nas casas dos artesãos ou em locais organizados pelo comerciante. A ferramenta era do próprio artesão. Esta forma de produção era a manufatura, que significa feito à mão. Na indústria têxtil, que exigiam operações independentes e sincronizadas, cardar, pentear, tecer, tingir, uma alta concentração do processo se dava nas mãos do manufatureiro, que também detinha a comercialização do produto. Ao contrário do que acontecia no artesanato, os trabalhadores perderam o controle sobre o que produziam. Cada um realiza uma etapa do processo. É o momento em que surge a especialização do trabalho. Com o desenvolvimento da indústria, surgiu a terceira forma de produção, a fabril, ou maquinofatura. A máquina substituiu o trabalho do homem. Ela sozinha realizava os movimentos necessários à tecelagem. O homem só operava a máquina. No processo fabril, os meios de produção, as instalações, as máquinas, o prédio e a matéria-prima pertenciam ao industrial. O operário não possuía os meios de produção, não participava do processo total de fabricação do produto e não ficava mais com o produto da venda, só recebia um salário. Mudança das relações de trabalho. Neste contexto, muita coisa mudou na sociedade. Surgiu uma divisão social formada por duas classes. Uma, a dos que possuíam os meios de produção e o capital, formada pela burguesia industrial e comercial. A outra, a dos que não possuíam e vendiam o seu trabalho, que eram os trabalhadores assalariados ou proletários. Texto em destaque. O dinheiro investido na compra de matéria-prima, na compra e manutenção das instalações de máquinas e ferramentas, chama-se capital. Fim do texto em destaque. O burguês proprietário é chamado capitalista. Com a industrialização, as cidades ficaram mais povoadas do que os campos. As fábricas se instalaram nas cidades, próximas às zonas portuárias e às principais vias de comunicação, para facilitar o transporte das mercadorias e matérias-primas. Além disso, a energia utilizada dependia da água e, por isso,
Uma boa localização para se instalar uma fábrica era a que ficava próxima aos rios. Na Inglaterra, a população de Londres chegou a 1 milhão de habitantes em 1800. Superando a de Paris, que tinha 500 mil. Os operários viviam em condições precárias de vida e trabalhavam em situações bastante desfavoráveis. Muitas fábricas não tinham janelas nem iluminação adequada. Havia muitos acidentes de trabalho e os operários ficavam doentes com facilidade, em consequência da fadiga produzida pela longa jornada de trabalho, que podia chegar até 16 horas, restando apenas 6 horas para o descanso por dia. Mulheres e crianças trabalhavam nas fábricas por salários bem mais baixos do que os dos homens, e estes ficavam desempregados. Não havia leis e nem regulamentação do trabalho da criança. Algumas começavam a trabalhar com 6 e até 4 anos de idade. Não havia o descanso aos sábados e nem férias. Estas condições são descritas nos romances do escritor inglês Charles Dickens. Aparecem também nos relatórios e documentos da época. Estas péssimas condições de trabalho levaram os operários a se rebelarem contra as máquinas e instalações, o que provocou uma série de revoltas, como a de Lancaster em 1769 e de Lancashire em 1779, e o movimento ludita em 1811, quando os homens investiram contra as máquinas, destruindo-as por julgarem que elas lhes tiravam o trabalho, sendo a causa de toda a miséria em que se encontravam. Mais tarde, os operários organizados em sindicatos conseguiram a proibição do trabalho infantil, a limitação do trabalho feminino e a diminuição da jornada diária para 8 horas. A primeira reunião internacional dos trabalhadores se deu em 1864, quando fundaram a Associação Internacional do Trabalho. Faixa 3. Texto complementar. O trabalho das mulheres. Depoimento de Beth Harris, 37 anos. Casei-me aos 23 anos e foi somente depois de casada que eu desci a mina. Não sei ler nem escrever. Trabalho para Andrew Cross, da Little Bolton, Lancashire. Puxo pequenos vagões de carvão. Trabalho das 6 da manhã às 6 da tarde. Há uma pausa de cerca de 1 hora ao meio-dia para o almoço. Dão-me pão e manteiga, mas nada para beber. Tenho 2 filhos, porém eles são jovens demais para trabalhar. Eu puxava esses vagões quando estava grávida. Conheci uma mulher que voltou para casa, se lavou, se deitou, deu à luz e retornou ao trabalho menos de 1 semana depois. Tenho uma correia em volta da cintura, uma corrente que passa entre as minhas pernas e ando sobre as mãos e os pés. O caminho é muito íngreme e somos obrigados a segurar uma corda. E quando não há corda, nós nos agarramos a tudo que podemos. Nos poços onde trabalho, há 6 mulheres e meia dúzia de rapazes e garotas. É um trabalho muito duro para uma mulher. No local onde trabalho, a cova é muito úmida e a água sempre cobre nossos sapatos. Um dia, a água chegou até minhas coxas e o que cai do teto é terrível. Minhas roupas ficam molhadas durante quase o dia todo. Nunca fiquei doente em minha vida, a não ser na época dos partos. Estou muito cansada. Quando volto à noite para casa, às vezes adormeço antes de me lavar. Não sou mais tão forte como antes. Não tenho mais a mesma resistência no trabalho. Puxei esses vagões até arrancar a pele. A correia e a corrente são ainda piores quando se espera uma criança. Texto extraído de um relatório parlamentar inglês, 1842, em Valéria Zanglein. Direção: Connaissance du Monde Contemporain, página 110. Retirado de Pisinato, L. e Senise, Maria Helena. História Moderna e Contemporânea, Editora Ática, São Paulo, 1992. Síntese. Vamos rever os pontos principais dessa unidade. A técnica empregada por todos os povos determina o estágio de desenvolvimento e o grau de sua civilização. Por Revolução Industrial, entendemos a transformação que ocorreu na segunda metade do século XVII na Grã-Bretanha, sobretudo na Inglaterra, com o aperfeiçoamento da máquina a vapor, que assegurou novo elemento energético, superior à força da água, do vento, dos animais e do homem, manifestando-se sobretudo na produção têxtil e metalúrgica. A história da Revolução Industrial se inicia com a descoberta do vapor como fonte de energia e do primeiro motor que substituiu a força animal, elementos que vieram possibilitar a prática da indústria num sentido racional e econômico.
A produção feita à mão em pequena quantidade e para consumo local foi substituída por uma produção industrial executada por máquinas em grande quantidade e para consumo distante. Este aspecto é que torna a invenção da máquina a vapor um fato novo. O período final da Idade Média foi fértil em invenções. O contato dos europeus com as civilizações orientais, a partir das cruzadas, trouxe novos conhecimentos e técnicas para os europeus que se dedicaram à pesquisa e às invenções. Um invento de grande utilidade foi o tear mecânico, que impulsionou a atividade de tecelagem, a fabricação de tecidos, em substituição à roca. O que os homens daquela época buscavam era uma nova forma de energia e, para isso, experimentaram o vapor como energia e conseguiram criar o motor movido a vapor. A palavra revolução, neste caso, tem o sentido de aceleração e de transformação da ação humana sobre a natureza, provocando alterações de qualidade na sociedade. Separa-se capital e trabalho. O capital, os meios de produção, as instalações, as máquinas e a matéria-prima, pertencem ao industrial, que paga um salário para o operário trabalhar em suas instalações. Surge uma divisão social formada por duas classes antagônicas entre si: a dos que possuem os meios de produção e o capital, formada pela burguesia industrial e comercial, e a dos que não possuem e vendem o seu trabalho, que são os trabalhadores assalariados ou proletários. Com a industrialização ocorre uma urbanização. A população concentra-se nas cidades, que crescem muito. As condições de trabalho são bastante desfavoráveis. As fábricas empregam mulheres e crianças por salários mais baixos. A jornada de trabalho diária era de 16 horas. Não havia folga aos sábados e nem férias. As primeiras organizações dos trabalhadores só apareceram no século XIX. Exercícios. 1. Identifique as afirmativas verdadeiras dentre as que se seguem. A. A Revolução Industrial foi o processo de aceleração técnica ocorrida na Inglaterra no século XVIII e que provocou intensas modificações na sociedade. B. No Brasil, no século XVIII, também ocorreu uma revolução industrial. C. As formas de energia utilizadas anteriormente eram as da natureza, o vento e a água. D. O processo de fabricação durante a Idade Média era artesanal. São verdadeiras as questões. A. A Revolução Industrial foi o processo de aceleração técnica ocorrida na Inglaterra no século XVIII e que provocou intensas modificações na sociedade. C. As formas de energia utilizadas anteriormente eram as da natureza, o vento e a água. D. O processo de fabricação durante a Idade Média era artesanal. Número 2. Quais foram as transformações que marcaram o início da Revolução Industrial? A descoberta do vapor como fonte de energia e do primeiro motor que substituiu a força animal. 3. Quem inventou a máquina a vapor? James Watt. 4. O que aconteceu às cidades durante a Revolução Industrial? As cidades ficaram mais povoadas que os campos, aumentando sua população. Ocorreu a urbanização. 5. Por que os capitalistas preferiam mulheres e crianças no trabalho das fábricas? Porque mulheres e crianças tinham salários mais baixos. 6. Que foi o movimento ludita? Foi um movimento de revolta dos trabalhadores das fábricas inglesas, ocorrido em 1811, quando os operários destruíram as máquinas por julgarem que elas lhes tiravam o trabalho, sendo a causa de sua miséria. Faixa 4. Unidade 13. A Revolução Francesa e as novas doutrinas políticas, sociais e econômicas. Os homens são os únicos seres do reino animal capazes de produzir coisas materiais e ideias. O conjunto dessa produção humana denominamos de cultura. A produção material, coisas, não está desvinculada da produção intelectual, ideias.
e nem estas daquelas, uma decorre da outra. O que iremos estudar agora é uma outra revolução, ocorrida no mesmo período que a Revolução Industrial no século XVIII e que provocou mudanças na estrutura política, governo, e jurídica, leis, da sociedade daquela época, a Revolução Francesa. Este movimento pôs fim ao que restava do antigo regime feudal e permitiu a instauração do Estado Nacional moderno, baseado nos princípios do empreendimento e do lucro, e mais adequado ao novo modo de produção da economia, o modo capitalista. Você se recorda do conceito de revolução visto na unidade anterior? Se não, volte a ela e reveja. Frase em destaque: igualdade, fraternidade e liberdade, o lema da Revolução Francesa. Fim do texto em destaque. Este foi o lema dos revolucionários franceses, mas para quem eles pediam liberdade e igualdade? O que significava fraternidade? Naquele tempo, há mais de 200 anos, 1789, os homens não eram iguais porque não tinham os mesmos direitos perante a lei. Aliás, a lei só existia para proteger os mais fortes e garantir os seus direitos e as suas propriedades. As palavras democracia e cidadania só existiam nas ideias que estavam se formando naquele tempo. Por isso, a Revolução Francesa utilizou estas três palavras como lema, simbolizadas pelas cores branca, azul e vermelha, que se tornaram as cores da bandeira francesa. Na França, naquele momento, a sociedade estava dividida em três camadas: a nobreza, que era o primeiro estado, o clero, o segundo estado, e o povo, formado pela média e pequena burguesia. E os trabalhadores que viviam nas cidades e os camponeses no campo formavam o terceiro estado. O governo tinha a forma de monarquia absolutista. Era exercido pelo rei Luís XVI e composto pelos nobres e a alta burguesia com o apoio do clero. Texto em destaque. Absolutismo é uma forma de governo em que o poder soberano reside no chefe, que tem poderes sem limite. Fim do texto em destaque. Essa era uma característica dos estados modernos. A vida espiritual estava sob o controle da igreja. O poder financeiro estava cada vez mais nas mãos da alta burguesia. O trabalho e o esforço estavam nas mãos do povo trabalhador. Esta terceira camada, formada pela burguesia e pelo povo, era que produzia vida material e, no entanto, não tinha os mesmos direitos da nobreza e do clero. A burguesia e o povo queriam derrubar a monarquia absolutista e instituir a República Democrática, na qual esperavam participar do governo através de seus representantes eleitos. 14 de julho de 1789. É o marco do movimento popular que destituiu o regime absolutista na França. Nesta data, o povo tomou a Bastilha, prisão que era o símbolo do poder da enfraquecida monarquia francesa. Os antecedentes. Na segunda metade do século XVIII, a França ainda era uma sociedade basicamente rural. 20 milhões de pessoas viviam da agricultura. O camponês vivia nas suas comunidades tradicionais, cultivando a terra segundo técnicas medievais. A população crescia, e especialmente nas cidades, chegando a 25 milhões de pessoas, enquanto na Inglaterra eram 12 milhões, e na Espanha, 10 milhões de pessoas. Este crescimento populacional exigiu uma maior demanda de produtos agrícolas, cuja produção havia diminuído, com o êxodo da população rural para as cidades, atraída para o trabalho na indústria. A escassez de alimentos provocou uma alta dos preços, fato que irritava profundamente a população, o que provocou a anedota em que a rainha Maria Antonieta sugeria que, na falta de pão, a população comesse brioches, o que serve para ilustrar o desconhecimento, por parte da aristocracia, da situação real da população. A aristocracia vivia às custas do Estado. Os nobres não trabalhavam e nem produziam riquezas. Eram os proprietários de terras e viviam da exploração dos seus feudos, que já não eram mais produtivos como tinham sido anteriormente. A burguesia industrial francesa, sem apoio para seus empreendimentos, lutava contra os privilégios da nobreza. Para isto, fazia aliança com os sans-culottes, como eram chamadas as pessoas do povo. Para agravar mais a situação, a França estava com as suas finanças arrasadas, em consequência da guerra na América, Guerra dos 7 Anos, e debilitada pela concorrência das manufaturas inglesas que estavam em pleno processo de revolução industrial. Para completar a crise de abastecimento de gêneros alimentícios, houve uma má colheita, inclusive do trigo, no ano de 1788,
em função da grande seca ocorrida no ano anterior, o que ocasionou a elevação do preço do pão, que era um alimento básico para a população, tal como é o feijão e o arroz na nossa alimentação nos dias atuais. Faixa 5. A queda da Bastilha e o fim dos privilégios da nobreza e do clero. Foi nestas condições que se deu a tomada da Bastilha, prisão do Estado, a 14 de julho de 1789. Esse também foi o dia em que o preço do pão chegou ao valor máximo daquele período. As massas populares se rebelaram e tomaram a Bastilha, que era o símbolo do regime absolutista, e onde se encontravam presos alguns opositores do regime. A reação popular se estendeu por várias cidades. Na zona rural, os camponeses saquearam castelos e as terras da nobreza, invadiram cartórios e queimaram títulos de propriedade dos nobres. O pânico tomou conta da aristocracia, gerando medo e sobressaltos. Em 4 de agosto, a Assembleia Constituinte, que era o governo provisório, aprovou a abolição dos direitos feudais dos nobres. No dia 26 de agosto, foi aprovada a Declaração dos Direitos dos Homens, que proclamou o direito à liberdade, à igualdade perante a lei e à inviolabilidade da propriedade, assim como o direito de resistir à opressão. Em 1790, foi aprovada a Constituição Civil do Clero, que estabelecia que os bens que pertenciam à Igreja seriam confiscados para os cofres do Estado e os padres passariam a ser funcionários do Estado. A nova Constituição francesa ficou pronta em 1791, instituindo a monarquia constitucional como forma de governo. O poder executivo caberia ao rei, limitado pelo poder legislativo, o que elabora as leis, formado pela Assembleia, que era composta por deputados eleitos por um mandato de 2 anos. Foram extintos os privilégios da nobreza e do clero, e a antiga organização social em estados, 1º, 2º e 3º estado, como vimos no início do texto. Foi mantida, entretanto, a escravidão nas colônias. Em 1791, o rei Luís XVI tentou fugir da França para se unir a nobres foragidos e tentar uma reação contra a Revolução. Foi reconhecido, preso e levado de volta a Paris, onde foi mantido como prisioneiro. Esta atitude provocou reação de seus simpatizantes fora do país. Intelectuais escreveram, se posicionando contra a atitude dos revolucionários. As potências europeias se uniram e começaram a preparar uma contra-revolução e invasão da França. Internamente, as tensões atiçaram as diferenças que existiam entre os grupos dos populares, os sans-culottes e os girondinos, que eram os representantes da alta burguesia, que defendiam posições moderadas e tentavam evitar que os sans-culottes adquirissem mais poder do que eles. Haviam vários outros grupos, mas o mais importante era o dos jacobinos, que era formado por representantes da pequena e média burguesia. Eles constituíam o partido mais radical da época, sob a liderança de Robespierre, um dos líderes da Revolução e que também buscava apoio dos sans-culottes. Uma terceira corrente era formada pelos Cordeliers, clube do qual participavam Georges Danton e Jean-Paul Marat. Em 1792, a França declarou guerra à Áustria, país para o qual haviam fugido os opositores do movimento revolucionário. O exército francês derrotou o exército inimigo. Em Paris, formou-se uma convenção nacional, cujos membros foram eleitos por todos os eleitores, homens com mais de 21 anos. Esta convenção substituiu a Assembleia Nacional, proclamou a República no dia 22 de setembro de 1792 e condenou à morte por guilhotina o rei Luís XVI. Implantação da Primeira República, 1792 a 1804. Os radicais no poder. Teve início uma nova etapa da Revolução que se estendeu até 1804. Nesta etapa, vários tipos de governo foram instituídos e vários grupos políticos alternaram a liderança do governo. Na primeira fase, assumiu o grupo dos jacobinos, partido formado pela pequena e média burguesia, que eram a maioria na convenção, ficando a liderança com Robespierre. Texto em destaque. O órgão maior era a convenção, que foi convocada para depor o rei e que havia proclamado a república. Fim do texto em destaque. Esta convenção ficou encarregada de fazer uma nova Constituição e, para demonstrar o rompimento com o passado, o seu primeiro ato foi declarar o dia da proclamação da República, 22 de setembro de 1789, o primeiro dia do ano 1 da República.
O rei Luís XVI foi executado na guilhotina em 21 de janeiro de 1793. 4 meses após a proclamação da República. Esta execução comoveu a opinião pública da aristocracia da Europa. Ao mesmo tempo, no interior da França aconteciam revoltas instigadas pelos nobres franceses. A França foi novamente invadida por uma coligação de países europeus. A Convenção decretou o estado de exceção, a pátria em perigo, constituiu um comitê de salvação pública encarregado de organizar a defesa e restabelecer a ordem interna. Entre os líderes do comitê sobressaíam-se Robespierre, Danton e Saint-Just. Foi criado ao mesmo tempo um tribunal revolucionário encarregado de julgar os atos dos opositores, os contra-revolucionários. Teve início o período que ficou registrado como período do terror, que durou de julho de 1793 a julho de 1794. Espalharam tribunais por todas as regiões da França, que prendiam, julgavam e executavam todos os inimigos da Revolução. Foram presas mais de 300.000 pessoas e condenadas à morte 17.000 no período de 1 ano. Robespierre não fazia concessões e nem permitia divergência entre os grupos dos moderados e radicais, estes liderados por Hébert. Condenou à morte tanto os moderados como Danton, quanto os radicais Hébert, Dax-Rousse e outros líderes dos sans-culottes. Apesar do estado de terror, a convenção tomou medidas de caráter social. Limitou o preço dos gêneros alimentícios, fixando um preço máximo a ser cobrado, regulamentou os salários, criou escolas públicas, aboliu a escravidão nas colônias francesas, decretou uma ampla reforma agrária e dividiu com os pobres os bens dos nobres que haviam fugido do país. A vitória do exército francês na luta contra a coligação dos países estrangeiros, 1794, provocou uma nova disputa pelo poder na Convenção. Passado o perigo maior, o Comitê da Salvação Pública perdeu o sentido de sua existência. Além disso, as execuções por ele promovidas haviam afetado também os sans-culottes, cujas lideranças mais radicais haviam sido executadas, o que fez com que perdessem o apoio desse grupo. Os moderados voltaram à carga contra os radicais e conseguiram o apoio das massas. Foi dado um golpe. Robespierre e Saint-Just foram presos em 27 de julho de 1794 e mortos 2 dias depois. A alta burguesia volta ao poder. Faixa 6. Robespierre passou a história como um incorruptível, pela sua veemente defesa em favor dos direitos do povo. Leia trechos de um discurso de sua autoria. Sobre a democracia. Quem é a pátria senão um país onde o cidadão tem poder soberano? A essência da república ou da democracia é a igualdade. Para amar a justiça e a igualdade, o povo não precisa de grandes virtudes, basta que ame a si mesmo. A democracia é um Estado onde o povo soberano, guiado pelas leis de sua autoria, faz por si mesmo todo o possível, e só solicita o que não pode fazer sozinho. Sobre o terror. A primeira lei da política deve ser conduzir o povo pela razão e os inimigos do povo pelo terror. Não há outros cidadãos na República, a não ser os republicanos. Os monarquistas, os conspiradores, são estrangeiros dentro da República, ou antes inimigos. É necessário sufocar os inimigos internos e externos da República ou morrer com ela. O governo revolucionário é o despotismo, ditadura, da liberdade contra a tirania. Discurso à Convenção, 5 de fevereiro de 1794. Texto retirado de Cantelli, Bruna, História Dinâmica, Moderna e Contemporânea, IBEP, São Paulo, 1986. O período dos diretórios, 1795 a 1799. Os moderados no poder. O poder da Convenção ficou com os girondinos, partido mais moderado formado por representantes da alta burguesia. Os clubes jacobinos foram fechados. Preparou-se uma nova Constituição, a do ano terceiro, 1795 da República, que estabeleceu um poder executivo formado por 5 diretores, os diretórios, eleitos pelo poder legislativo. Em 1795, um movimento de realistas tenta restaurar a monarquia, mas o golpe foi descoberto e desativado sob o comando de um jovem general francês, originário da ilha de Córcega, chamado Napoleão Bonaparte. O diretório, satisfeito com a sua estratégia, deu-lhe o posto de chefia do exército revolucionário que combatia na Itália. Nas lutas externas, Napoleão destacou-se como um bom general, conseguindo ampliar as fronteiras francesas e especialmente vencer a Áustria na Batalha da Itália, adquirindo, por isto, um grande prestígio entre os conservadores da alta burguesia, que eram girondinos.
O golpe de Estado de Napoleão. A burguesia estava internamente ameaçada pelo retorno das questões sociais. No exterior, estava em luta com a Inglaterra pelo mercado internacional e sentiu que precisaria de um controle maior das suas situações, tanto a interna quanto a externa. Por isso, viu em Napoleão, general jovem, astuto e vitorioso, a mão forte que poderia ajudá-la a atingir este objetivo. Assim, a burguesia articulou um golpe de Estado, dissolvendo a Câmara e substituindo o diretório por 3 cônsules provisórios, Napoleão, Sieyès e Roger Ducos, que deveriam reorganizar o poder executivo. Com o fim do diretório, terminava o período da Primeira República e iniciava-se um novo período, o do consulado. Em pouco tempo, Napoleão passou a ser considerado primeiro cônsul com mais poderes do que os outros 2. Em 1804, temendo o retorno da monarquia, Napoleão se fez cônsul vitalício, até morrer, e com poderes hereditários, ou seja, depois da sua morte, o poder passaria para os seus descendentes. Napoleão justificava este ato como uma tentativa de impedir quaisquer pretensões da família real dos Bourbons retornar à monarquia. Napoleão foi coroado imperador pelo Papa Pio VII. Era monarquia com caráter militar. O imperador consolidou a revolução e a levou para outros países, mas na França bloqueou o processo revolucionário popular. Texto complementar. O calendário da Revolução Francesa. Em novembro de 1793, a Convenção estabeleceu um novo calendário para a França, o calendário republicano, que substituiu o calendário gregoriano. O ano 1 do calendário republicano iniciou-se em 22 de setembro de 1792. Cada ano começava no outono, 22 de setembro, dividindo-se em 12 meses de 30 dias cada um e mais 5 dias complementares dedicados às festas republicanas. Cada mês dividia-se em 3 grupos de 10 dias. O 10º dia de cada grupo, o décade, era o dia de descanso. Os nomes dos meses lembravam as características do clima ou atividades agrícolas de cada época. O calendário republicano foi abolido em 1806 e a França voltou a adotar o calendário gregoriano. Texto extraído de Pazinato, L. e Senieri, Maria Helena, História Moderna e Contemporânea, Editora Ática, São Paulo, 1992. Sugestão. Seria interessante, para acompanhar o estudo desta unidade, ouvir as fitas de vídeo. Danton, O Processo da Revolução, dirigido por Andrew Wadja, soletrando A-N-D-R-Z-E-J, sobrenome W-A-J-D-A. E Casanova e a Revolução, dirigido por Ettore Scola, soletrando o sobrenome S-C-O-L-A. Faixa 7. Síntese. Esta unidade trata de mais uma revolução no século XVIII, dessa vez modificando as estruturas políticas e legais da sociedade francesa. A Revolução Francesa pôs fim ao que restava do antigo regime feudal e permitiu a instauração do Estado Nacional moderno, baseado nos princípios do empreendimento e do lucro, mais adequado ao novo modo de produção na economia, o modo capitalista. 14 de julho de 1789 é o marco do movimento popular que destituiu o regime absolutista na França. Nesta data, o povo tomou a Bastilha, prisão que era o símbolo do poder da enfraquecida monarquia francesa. A 4 de agosto, a Assembleia Constituinte aprova a abolição dos direitos feudais da nobreza. A nova Constituição ficou pronta em 1791, instituindo a monarquia constitucional como forma de governo. O poder executivo caberia ao rei, limitado pelo poder legislativo, o que elabora as leis, formado pela Assembleia, que era composta por deputados eleitos por um mandato de 2 anos. Foram extintos os privilégios da nobreza e do clero, e a antiga organização social em estados, primeiro, segundo e terceiro estado. A Revolução reuniu grupos de pessoas de diferentes setores da sociedade que se uniram pelo mesmo objetivo, o de derrubar a monarquia absolutista. Os 2 principais grupos revolucionários eram os girondinos, formados pelos representantes da alta burguesia, e os jacobinos, pelos representantes da pequena e média burguesia. Estes grupos alternavam-se no comando da revolução. O exército francês derrotou o exército inimigo, que invadiu a França. Em Paris, formou-se uma convenção nacional que substitui a Assembleia Nacional e proclamou a República no dia 22 de setembro de 1792. No primeiro governo da República,
assumem os jacobinos, partido formado pela pequena e média burguesia, que eram a maioria na convenção, ficando a liderança com Robespierre. O rei Luís XVI foi executado na guilhotina em 21 de janeiro de 1793, 4 meses após a proclamação da República. Com uma nova invasão da França, a Convenção decretou o estado de exceção, a pátria em perigo, e constituiu um Comitê de Salvação Pública, encarregado de organizar a defesa e estabelecer a ordem interna. O período que ficou registrado como período do terror durou de julho de 1793 a julho de 1794. Em 1794, com o fim do Comitê de Salvação Pública, foi dado um golpe. Robespierre e Saint-Just são presos a 27 de julho de 1794 e mortos 2 dias depois. A alta burguesia volta ao poder. Em 1795, preparou-se uma nova Constituição, a do ano terceiro da República, que estabeleceu um poder executivo formado por 5 diretores, os diretórios, eleitos pelo poder legislativo. Napoleão Bonaparte descobriu um golpe dos monarquistas, e o diretório, satisfeito com a sua estratégia, lhe deu o posto de chefia do exército revolucionário que combatia na Itália. A burguesia articulou um golpe de Estado, dissolvendo a Câmara e substituiu o diretório por 3 cônsules provisórios, Napoleão, Sieyès e Roger Dux, que deveriam reorganizar o poder executivo. Terminou o período dos diretórios e com ele a Primeira República. Iniciou-se o novo período, o do consulado, e Napoleão passou a ser considerado primeiro cônsul, com mais poderes do que os outros 2. Em 1804, alegando temer o retorno da monarquia, Napoleão se fez cônsul vitalício e com poderes hereditários, e foi coroado imperador pelo Papa Pio VII, consolidando seu poder na França. Exercícios. Primeiro, como era a divisão das camadas sociais na França antes da Revolução Francesa? Eram os estados. Havia o primeiro estado formado pela nobreza, o segundo estado constituído pelo clero e o terceiro estado pela burguesia e o povo. 2. Identifique as respostas corretas nas afirmativas abaixo. A. Na França, no século XVIII, o governo tinha a forma de monarquia absolutista, exercido pelo rei Luís XVI. B. O poder estava cada vez mais nas mãos da nobreza. C. A vida espiritual estava sob o controle da Igreja. D. A França vivia um momento de prosperidade econômica. São corretas as afirmativas das letras A. Na França, no século XVIII, o governo tinha a forma de monarquia absolutista, exercido pelo rei Luís XVI. E C. A vida espiritual estava sob o controle da Igreja. 3. O que estabelecia a Constituição Civil do Clero? Estabelecia que os bens da Igreja seriam confiscados para os cofres do Estado e os padres passariam a ser funcionários do Estado. 4. Quem liderava o grupo dos jacobinos? Robespierre. 5. Qual foi a forma de governo instituída na Constituição de 1791? Monarquia constitucional. 6. O que significa a data de 14 de julho de 1789? A tomada da Bastilha. 7. Que grupos sociais representavam os sans-culottes? O povo, os girondinos, a alta burguesia, os jacobinos. A pequena e a média burguesia. 8. Quem se destacou durante os períodos do diretório e do consulado? Napoleão Bonaparte. Faixa 8. Unidade 14. A crise do sistema colonial inglês, espanhol e português e as novas doutrinas filosóficas, políticas e econômicas. A colonização das terras descobertas no continente americano, descobertas na última década do século XV por Portugal, Espanha e Inglaterra, se deu quando estes países estavam vivendo a transição do feudalismo para a Idade Moderna. A forma de colonização desses novos territórios fez parte desse contexto, que é o da formação do Estado moderno e do mercantilismo. Seria interessante você rever os conceitos de Estado moderno, de mercantilismo e de pacto colonial, para relembrar o que foi o sistema colonial. Nesta unidade, iremos estudar o que foi a crise do sistema colonial. A montagem do sistema colonial obedeceu à orientação da política mercantilista. Texto em destaque.
Mercantilismo. Doutrina econômica praticada pelos países europeus a partir do século XVI, que enfatiza a importância do comércio exterior para a economia de um país e que defendia a ação do Estado em favor da expansão das exportações e de seu monopólio por companhias de comércio e de restrição às importações. Dicionário Aurélio, da língua portuguesa. Fim do texto em destaque. Uma característica do sistema colonial era o fato das colônias produzirem os produtos para alimentar o comércio internacional. Esta produção era comprada pela metrópole e por ela negociada. Esse sistema de exclusividade de comércio é denominado de monopólio. Texto em destaque. Monopólio é uma situação de mercado em que um só vendedor controla toda a oferta de uma mercadoria ou serviço. Controle exclusivo de uma atividade atribuída a uma determinada empresa ou entidade. Dicionário Aurélio, da língua portuguesa. Fim do texto em destaque. Fatores que precipitaram a crise do sistema colonial. A crise do sistema colonial pode ser atribuída a 3 acontecimentos que se dão ao mesmo tempo. A Revolução Industrial Inglesa, que impôs a busca de mercados consumidores e, portanto, a destruição dos monopólios. A Revolução Francesa e o imperialismo napoleônico, que abalaram o equilíbrio entre as nações europeias, levando a Inglaterra a apoiar os movimentos de independência das colônias francesas e espanholas na América, para enfraquecer a política expansionista de Napoleão. O desenvolvimento econômico das colônias, que entra em choque com os limites impostos pela política mercantilista. A estes processos soma-se a influência das ideias iluministas dos filósofos daquela época, que se difundiram nas colônias com a divulgação da independência das colônias inglesas da América do Norte, em 1776, e da Revolução Francesa. Qual a relação que existe entre esses processos e a crise que se instala no sistema colonial? A Revolução Industrial Inglesa. No início do século XIX, a produção industrial inglesa apresentou um rápido crescimento, principalmente no setor da metalurgia, fabricação de ferro e de aço, de máquinas, equipamentos, trens e trilhos, e no setor de tecelagem. Esta produção precisava ser vendida para outros países, mas o pacto colonial estabelecia que as colônias só podiam comercializar com as suas metrópoles, o que dificultava o desenvolvimento pleno do comércio. A Inglaterra precisava romper este pacto e ter a liberdade de colocar os seus produtos nas colônias que pertenciam a outros países. Esta necessidade se tornou mais forte no momento em que as 13 colônias que possuía na América tornaram-se independentes, em 1776. A partir daí, interessou à Inglaterra a formação de um mercado consumidor que comprasse os seus produtos. Interessava também o desenvolvimento de outros parques manufatureiros e indústrias para comprar os equipamentos que produzia. Do mesmo modo, não interessava à Inglaterra a existência de escravos, e sim a de consumidores, homens livres e assalariados, com dinheiro para consumir seus produtos. Por isso, a Inglaterra iniciou uma política de apoio aos movimentos de independência das outras colônias da América Espanhola e Portuguesa e defendeu a abolição da escravatura. Para isto, muito contribuiu o expansionismo de Napoleão, quando se tornou imperador da França. Faixa 9. O expansionismo do Império Napoleônico. Quando Napoleão se tornou imperador em 1804, como estudamos na unidade anterior, implementou uma política de expansão territorial e, em pouco tempo, seu império assumia dimensões continentais, abrangendo quase todo o continente. Em 1808, ele decretou o bloqueio continental contra a Inglaterra, que está localizada numa ilha, fechando o comércio com o continente na ideia de obrigá-la a se render. Somente Portugal, que ainda era livre, constituía uma brecha no bloqueio continental. Em 1808, Napoleão invadiu Portugal, obrigando o governo português a se transferir para a colônia no Brasil, trazendo toda a família real e a corte, com o apoio da esquadra inglesa, estreitando as relações entre os dois países. Ainda neste ano, Napoleão ocupou a Espanha, colocando no governo José Bonaparte, seu irmão. O seu exército parecia invencível, mas as invasões provocaram reações e os sentimentos nacionalistas dos povos dominados. Internamente na França, a censura e as prisões por motivos políticos foram restabelecidas, como no tempo do terror da Revolução Francesa. A economia havia prosperado até 1810, com um bloqueio promovido contra a Inglaterra, o que obrigava os outros países a só comprarem produtos franceses. Porém, com as más colheitas daquele ano e com a desorganização da indústria, ocasionada pela má administração, a economia francesa entrou em crise.
Esta conjuntura provocou desemprego, greves e, consequentemente, os impostos aumentaram, gerando insatisfação. Neste momento, a burguesia nacional e industrial começou a retirar o apoio dado a Napoleão e a pensar na restauração do antigo regime monárquico. Em 1813, as tropas de países aliados contra Napoleão obtiveram uma vitória. Em agosto de 1814, os aliados entraram em Paris, formaram um governo provisório e depuseram Napoleão. Napoleão assumiu o comando do exército e voltou a invadir Paris, permanecendo aí por 100 dias. Derrotado definitivamente em 1815, foi desterrado para a ilha de Santa Helena e a monarquia foi restaurada na França, com a volta da dinastia dos Bourbons, com Luís XVIII como soberano. Os países europeus, após a derrota de Napoleão, se reuniram num congresso em Viena, capital da Áustria, num período que foi de setembro de 1814 a julho de 1815, para discutirem a reorganização do território e o sistema europeu das grandes potências. As campanhas de guerra, nas quais se envolveu Napoleão, submetendo o povo a muitos sacrifícios, foram alvo de críticas de pensadores franceses. Alfred Musset fala sobre Napoleão. Durante as guerras imperiais, as mães inquietas geraram crianças pálidas e nervosas, concebidas entre batalhas, criadas e estudando ao som de tambores de guerra. Milhares de crianças encaravam com um olhar sombrio seus próprios músculos raquíticos. Algumas vezes seus pais apareciam, carregavam-nas no peito coberto de medalhas para logo retornarem às frentes de batalha. Um único homem vivia então na Europa. Os demais enchiam os pulmões com as migalhas de ar que ele havia respirado. Cada ano a França recrutava para esse homem 3.000 jovens. Era o imposto pago ao César. Aproveitando-se de sua queda, os reinos europeus recortaram a Europa e da púrpura de César fizeram uma roupa de arlequim. A França viúva de César, ferida, adormeceu tão profundamente que os velhos reis, pensando-a morta, envolveram-a numa mortalha branca. Musset, Confissões de uma Criança do Século, 1836. A divisão do Império Napoleônico, a roupa de arlequim, vai ser tarefa do Congresso de Viena. A Europa após o Congresso de Viena. Neste congresso, as principais discussões aconteceram nas delegações das 4 potências vitoriosas na guerra contra Napoleão: Rússia, Áustria, Inglaterra e Prússia. O mapa da Europa foi todo modificado do seguinte modo: a Prússia dobrou a extensão de seu território. A Inglaterra anexou pontos estratégicos no caminho das Índias, das Antilhas e no Mediterrâneo, reafirmando assim sua supremacia nos mares. A Bélgica foi unida à Holanda. A Rússia recebeu parte da Polônia, da Finlândia e a Bessarábia. A Áustria ficou com a Lombardia e Veneza com a hegemonia política sobre a Itália. No Congresso de Viena, criou-se um estado de espírito contra-revolucionário exacerbado entre a elite aristocrática e os reis que pretendiam recuperar o antigo regime. Desse sentimento surgiu a Santa Aliança, uma organização que tinha por objetivo impedir a divulgação das ideias liberais defendidas pela burguesia durante a Revolução Francesa e difundida por Napoleão, no início da sua campanha imperialista. A Santa Aliança queria impedir a propagação dessas ideias nas colônias e intervir militarmente sempre que o poder legítimo dos soberanos fosse ameaçado. Era uma política de intervenção que tentava impedir os movimentos nacionalistas e de independência ocorridos nas colônias. Assinaram este acordo a Rússia, a Prússia, a Áustria e a França. A Inglaterra ficou de fora. Não interessava a ela a manutenção dos antigos regimes e a restauração dos monopólios e dos mercados fechados. Faixa 10. As ideias iluministas. O iluminismo foi um movimento de desenvolvimento de novas ideias sobre a forma de organização da sociedade, das relações políticas, econômicas e sociais, que ganhou força no século XVIII, defendidas pelos escritores que eram chamados de filósofos. Para combater a tirania dos regimes absolutistas e a ignorância, estes filósofos passaram a defender o uso da razão para explicar os fatos sociais. Eles acreditavam que era possível vencer a tirania e dissipar as trevas da ignorância, com as luzes da razão. Por isso ficaram conhecidos como filósofos iluministas. Eles defendiam a liberdade, o progresso, a felicidade humana e rejeitavam a tradição. Por isso atacavam as injustiças, a intolerância religiosa e os privilégios.
Por criticar os males do absolutismo, suas ideias abriram caminho para diversos movimentos sociais na Europa e serviram de base para a Revolução Francesa. As ideias iluministas são a culminância do Renascimento. No Renascimento se defende a ideia de que o fenômeno da natureza e do cosmo tinham que ser explicados de forma racional e não através dos dogmas religiosos. Galileu e Copérnico foram proibidos de contestarem a noção de que a Terra não era o centro do sistema planetário. Os pensadores iluministas podem ser divididos em dois grupos: os filósofos, que escreveram sobre política, e os economistas, que explicavam a maneira como a riqueza das nações poderiam ser aumentadas. No grupo dos filósofos se destacavam Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Diderot. Montesquieu publicou em 1748 O Espírito das Leis, um tratado sobre formas de governo em que destacava como exemplo a monarquia inglesa. Montesquieu dividiu os governos em despóticos, monárquicos e republicanos. Os governos republicanos poderiam ser aristocráticos e democráticos. Montesquieu recomendava que a única maneira de se garantir a liberdade era manter a independência entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Voltaire foi o mais destacado dos filósofos pelo conteúdo de suas ideias. Escreveu cartas inglesas em que elogiava a liberdade que reinava na Inglaterra e atacava o absolutismo da monarquia francesa. Rousseau nasceu numa família humilde na Suíça, mas viveu em muitos países da Europa, sempre mudando de local em função da perseguição que sofria por causa de suas ideias. Valorizava a vida simples, em harmonia com a natureza. Rousseau escreveu sobre a origem da desigualdade entre os homens, defendendo a tese da bondade natural dos indivíduos, onde dizia que o homem era bom por natureza, a sociedade é que o corrompia. Em outro texto, O Contrato Social propôs o retorno a uma sociedade baseada na justiça, igualdade e soberania, supremacia do povo. As ideias de Rousseau, contidas no Tratado sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, serviram de base para todas as doutrinas que criticavam o capitalismo. Que as desigualdades entre os homens apareciam com a propriedade privada e eram mantidas pelo Estado. No seu tratado, aparentemente, o Estado tinha sido criado para proteger a todos e organizar a convivência social, mas na prática servia para garantir a propriedade privada de uma classe dominante. As ideias econômicas. As ideias econômicas que surgiram nesta época eram uma oposição às ideias do mercantilismo. Pregavam a liberdade de mercado e negavam qualquer regulamentação da economia pelo Estado. Assim como a ascensão dos comerciantes ao poder na Revolução Comercial trouxera consigo a teoria do mercantilismo, a ascensão das indústrias com a Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra trouxe consigo teorias econômicas baseadas nas novas condições da época. Estas teorias são conhecidas como as teorias da economia clássica. Um dos mais influentes economistas foi Adam Smith, escocês, nascido em 1723 e falecido em 1790. Autor do Tratado sobre a Riqueza das Nações, escrito em 1776. Que contém os fundamentos de uma nova doutrina econômica, o liberalismo econômico. Para Adam Smith, o que tornava uma nação rica não era a atividade econômica que desenvolvia, e sim a liberdade de trabalho e de comércio. Criticava o trabalho escravo, as regulamentações de salário pelo Estado e as restrições de mercado. Achava que o que devia regular a economia era a concorrência. O que regulava os preços era a lei da oferta e da procura. Mais mercadorias, preços mais baixos, menos mercadorias, preços mais altos. A mesma ideia valia para o valor dos salários. Muitos desempregados, salários mais baixos. Menos desocupados, salários mais altos. Sua doutrina tem o nome de liberalismo econômico e atendeu às necessidades da burguesia industrial que necessitava de mudar as restrições de comércio impostas pelo mercantilismo. O neoliberalismo, que tanto se faz menção nos dias atuais, é um retorno a estes princípios do liberalismo econômico. A repercussão das ideias do liberalismo econômico nas sociedades coloniais iria desenvolver o desejo de liberdade e de independência política e econômica das suas metrópoles. A existência do sistema colonial ia contra estes princípios. A própria forma de trabalho escravo contrariava o princípio da liberdade individual e o do direito natural expresso por Rousseau, de que todos os homens nascem livres e iguais. A posse da propriedade privada é que cria as diferenças entre eles.
A escravidão ofendia este princípio da igualdade e o princípio da liberdade de trabalho. A força dessas ideias deram argumentos para as lutas de emancipação das colônias. Faixa 11. O desenvolvimento das colônias. Outro fator que favoreceu o fim do pacto colonial foi o próprio desenvolvimento das colônias. Ao final do século XVIII, a política mercantilista entrou em colapso. O monopólio de comércio não conseguiu se manter. As metrópoles europeias entram em conflito. A Inglaterra e a França disputavam o mercado. Portugal e Inglaterra já haviam se aproximado e realizado acordos entre si. Dessa forma, os navios ingleses se valiam dos portos brasileiros para desembarcar as mercadorias que contrabandeavam para as demais colônias espanholas da América do Sul, com a tolerância de Portugal. As colônias inglesas tinham tido outra forma de ocupação e não tinham sofrido as mesmas restrições de desenvolvimento impostas às colônias ibéricas, de Portugal e Espanha. Por isso, a sua independência é bem anterior, realizada em 1776, antes até da Revolução Francesa, que só ocorreu em 1779. As colônias ibéricas, no entanto, tiveram que lutar pela sua emancipação, tendo sido muito ajudadas pela Inglaterra, que tinha o interesse de controlar esses mercados. As primeiras manifestações de descontentamento que surgiram nas colônias ibéricas não tinham sentimento separatista, não queriam a independência, apenas pretendiam maior liberdade. Estas manifestações eram apenas uma reação aos excessos da política mercantilista. No entanto, a independência dos Estados Unidos e a queda do absolutismo na França, com a Revolução Francesa, mudaram esta percepção, mostrando a possibilidade de outras formas de governo mais liberais e outra forma de conduzir a economia. As ideias liberais e iluministas mostraram que a realidade poderia ser construída de outra forma e serviram de estímulo para as lutas contra o abuso das metrópoles. No Brasil, dois movimentos foram influenciados tanto pelas revoluções americana e francesa quanto pelas ideias iluministas. Foram as conjurações mineira e baiana. Conjuração mineira. A rápida decadência do ouro foi seguida de sérias medidas da coroa portuguesa para evitar qualquer perda dos metais. Fosse reprimindo o contrabando ou exigindo o pagamento de todos os impostos através de uma violenta cobrança acompanhada dos soldados portugueses. A isso pode-se somar a leitura de exemplares de obras francesas, que traziam novas ideias políticas que contagiavam um pequeno grupo de estudantes, padres, militares e escritores. Assim, esse grupo planejou uma revolta contra o governo absolutista de Dom Maria I, com a finalidade de fazer a independência da capitania de Minas Gerais. Texto em destaque. Liberdade, ainda que tarde, foi o lema para a bandeira dos conjurados mineiros em 1789. Fim do texto em destaque. Os conjurados estabeleceram que, logo após a independência de Minas, proclamariam uma república em Minas Gerais, tendo como capital São João del Rei. Fundariam uma universidade em Vila Rica e incentivariam as atividades industriais. A libertação dos escravos não foi tratada porque dividia os participantes da conjuração. Entre eles havia comerciantes e escravos, fornecedores de mão de obra para as minas. Para ganhar o apoio da população de Minas Gerais para o movimento, ficou combinado que ele seria realizado no dia do batizado, isto é, no dia da cobrança da derrama. E o que era a derrama? Texto em destaque. O total do ouro arrecadado na colônia tinha que alcançar 100 arrobas. Uma arroba é equivalente a 15 quilos anuais. Quando esse total não era atingido, ocorria a derrama, que era a cobrança da diferença atrasada. Os dragões, soldados a cavalo, invadiam as casas dos habitantes em busca de objetos que completassem o imposto. Fim do texto em destaque. O movimento foi denunciado e o governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, suspendeu imediatamente a derrama. A metrópole foi comunicada e, por ordem de Dona Maria I, foi instalado, em 1790, um tribunal de alçada, órgão máximo da justiça colonial. Após 2 anos de trabalho, o tribunal decretou uma primeira sentença condenando à morte 11 conjurados. Porém, em 21 de abril de 1792, uma nova sentença condenava os conjurados ao degredo, desterro, com exceção dos alferes, posto militar. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, que foi executado no mesmo dia. Conjuração baiana.
O iluminismo também influenciou os habitantes da capitania e da Bahia. Em 1797, surgiu em Salvador uma sociedade secreta ligada à maçonaria, chamada de Cavaleiros da Luz. Você conhece alguma loja maçônica? Texto em destaque. A maçonaria foi a sociedade de pensamento mais importante do século XVIII, com várias agências de discussão e divulgação das ideias iluministas, as lojas maçônicas. Fim do texto em destaque. A loja maçônica era formada por comerciantes, militares, padres, profissionais liberais que se inspiravam nas obras de Rousseau. As ideias pregadas pelos participantes da loja ganharam desde logo a adesão de elementos de condição social inferior, como soldados, alfaiates, mulatos e negros forros, libertos. Os objetivos da conjuração baiana eram realizar a independência da capitania, proclamar a República Baianense, libertar os escravos, aumentar o soldo da tropa e acabar com o monopólio comercial. Os conjurados optaram por divulgar as suas ideias de emancipação para toda a população de Salvador. O governador da capitania tornou conhecido e providenciou a apuração do fato. No manifesto estavam escritos os nomes de quase 700 conjurados, porém, somente 49 foram presos, exatamente aqueles que pertenciam às camadas mais humildes da população. Finalmente, 4 foram condenados à morte por enforcamento: os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos e os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens. Os demais conjurados sofreram pena de degredo ou foram absolvidos, como o cirurgião Cipriano José Barata de Almeida e o professor Francisco Muniz Barreto de Aragão. Faixa 12. A invasão da Península Ibérica. A invasão do exército napoleônico à Península Ibérica, onde estavam localizados Portugal e Espanha, foi decisiva para o processo de independência das colônias ibéricas. De Portugal, a corte se transferiu para o Brasil. O rei Dom João determinou a abertura dos portos às nações amigas, excetuando-se a França e as nações por ela invadidas. Aproximou-se mais ainda da Inglaterra, que abasteceu a corte com os produtos europeus que estavam acostumados a consumir. Intensificou-se o comércio e se criaram hábitos novos de consumo para a população local. Dom João realizou reformas administrativas e a sede da colônia teve um grande desenvolvimento, dando condições para sua independência, que se realizou em 1822. Na Espanha, onde reinava José Bonaparte, irmão de Napoleão, o controle da metrópole sobre as colônias ficou enfraquecido, o que facilitou a ação da Inglaterra em apoio aos movimentos de libertação. A partir de 1810, iniciou-se o ciclo de independência das colônias espanholas, que se realizou em 2 fases. A primeira, de 1810 a 1815, com a independência de alguns países e depois a retomada pela reação do exército espanhol. E a segunda fase, de 1816 a 1828, com a independência de todas as colônias. Síntese. A montagem do sistema colonial obedeceu à orientação da política mercantilista, que se fundamenta em 3 pontos: desenvolvimento do comércio internacional, desenvolvimento da manufatura e exploração dos metais. Uma característica do sistema colonial era o fato das colônias produzirem os produtos para alimentar o comércio internacional. Esta produção era comprada pela metrópole e por ela negociada. Este sistema de exclusividade de comércio é denominado de monopólio. A crise do sistema colonial pode ser atribuída a 3 processos que se dão ao mesmo tempo: a Revolução Industrial Inglesa, a Revolução Francesa e o imperialismo napoleônico. O desenvolvimento econômico das colônias que entra em choque com os limites impostos pela política mercantilista. A estes processos soma-se a influência das ideias iluministas. A produção industrial inglesa precisava ser vendida para outros países, mas o Pacto Colonial estabelecia que as colônias só podiam comerciar com as suas metrópoles, o que dificultava o desenvolvimento pleno do comércio. A Inglaterra precisava romper este pacto e ter a liberdade de colocar os seus produtos nas colônias que pertenciam a outros países. Esta necessidade se torna mais forte no momento em que as 13 colônias que possuía na América tornam-se independentes em 1776.
O Iluminismo foi um movimento de desenvolvimento de novas ideias sobre a forma de organização da sociedade, das relações políticas, econômicas e sociais, que ganhou força no século XVIII. Os iluministas acreditavam que era possível vencer a tirania e dissipar as trevas da ignorância com as luzes da razão. Por isso ficaram conhecidos como os filósofos iluministas. As ideias iluministas abriram caminho para diversos movimentos sociais na Europa e serviram de base para a Revolução Francesa. Os pensadores iluministas podem ser divididos em dois grupos: os filósofos, que escreveram sobre a política, e os economistas, que explicavam a maneira como a riqueza das nações poderia ser aumentada. No grupo dos filósofos se destacavam Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Diderot. Rousseau escreveu sobre a origem da desigualdade entre os homens, defendendo a tese da bondade natural dos indivíduos, onde dizia que o homem era bom por natureza, a sociedade é que o corrompia. As ideias econômicas que surgiram nesta época eram uma oposição às ideias do mercantilismo. Pregavam liberdade de mercado e negavam qualquer regulamentação da economia pelo Estado. Estas teorias são conhecidas como as teorias da economia clássica. Adam Smith, escocês, nascido em 1723 e falecido em 1790, foi um dos mais influentes economistas. Autor do Tratado sobre a Riqueza das Nações, 1776, que contém os fundamentos de uma nova doutrina econômica, o liberalismo econômico. Para Adam Smith, a fonte da riqueza das nações era o trabalho livre e espontâneo, regulado pelo rumo natural das atividades e sem interferência do Estado. O que deve regular a economia é a lei da oferta e procura. Sua doutrina foi denominada de liberalismo econômico. O neoliberalismo, nos dias atuais, é um retorno a estes princípios do liberalismo econômico. A repercussão das ideias do liberalismo econômico nas sociedades coloniais iriam desenvolver o desejo de liberdade e de independência política e econômica das suas metrópoles. As ideias iluministas influenciaram dois movimentos de libertação da metrópole no Brasil, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. A existência do sistema colonial ia contra os princípios do liberalismo econômico, de liberdade de trabalho e das ideias de Rousseau da igualdade de direitos. A força dessas ideias deram argumentos para as lutas de emancipação das colônias. Ao final do século XVIII, a política mercantilista entra em colapso. O monopólio de comércio não consegue se manter. As metrópoles europeias entram em conflito, a Inglaterra e a França disputam o mercado. A invasão do exército napoleônico na Península Ibérica, Portugal e Espanha, foi decisiva para o processo de independência das colônias ibéricas. Faixa 13. Exercícios. 1. Após a derrota de Napoleão, os países da Europa se reuniram num congresso. Onde se realizou este encontro? Em que ano? Quais os principais países que dele participaram? Viena, 1815, Rússia, Áustria, Inglaterra e Prússia. 2. Cite resumidamente os 3 fatores que precipitaram a crise do sistema colonial. A Revolução Industrial Inglesa, a Revolução Francesa e o expansionismo de Napoleão, o desenvolvimento das colônias. 3. O que levou a Inglaterra a romper o pacto colonial? A independência das 13 colônias inglesas na América. 4. Que foi o Iluminismo? Foi um movimento de novas ideias defendidas por filósofos sobre a forma de organização da sociedade, das relações políticas, econômicas e sociais, que ganhou força no século XVIII. 5. Qual foi a obra de Rousseau que serviu de base para as doutrinas que criticaram o capitalismo? Sobre a origem da desigualdade entre os homens. 6. Quais foram as repercussões das ideias iluministas no Brasil no século XVIII? Movimentos de libertação da metrópole, como a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. 7. Como foi denominada a doutrina econômica escrita por Adam Smith? Liberalismo econômico. 8. Qual foi o fato ocorrido na Europa que foi decisivo
para o processo de independência das colônias ibéricas. A invasão das tropas napoleônicas na Península Ibérica. Questões da autoavaliação. 1. O que era a Bastilha e o que significava para os franceses? Era a prisão e representava o símbolo do absolutismo. 2. Qual a data da Declaração dos Direitos do Homem? 26 de agosto de 1789. 3. Quais os direitos básicos proclamados pela Declaração dos Direitos dos Homens? Direito à liberdade, à igualdade perante a lei e à inviolabilidade da propriedade, assim como o direito de resistir à opressão. 4. A que prática econômica se opunha o liberalismo econômico? O mercantilismo ou prática mercantilista? 5. Quem escreveu a obra A Riqueza das Nações? Adam Smith. 6. Qual foi o invento da Revolução Industrial que impulsionou a fabricação de tecidos? O tear mecânico. 7. Em que país se iniciou a Revolução Industrial? Inglaterra. 8. Qual é o significado da palavra revolução no caso da Revolução Industrial? Aceleração e transformação da ação humana sobre a natureza, provocando alterações de qualidade na sociedade. 9. O que aboliu a Assembleia Constituinte após a tomada da Bastilha? Aboliu os direitos feudais da nobreza. 10. Quais foram os grupos revolucionários que se alternaram no comando da Revolução Francesa? Girondinos e jacobinos. 11. Qual foi o órgão criado para organizar a defesa e garantir a ordem interna durante a invasão da França em 1793? Comitê de Salvação Pública. 12. Quem foi a figura de destaque durante o período do Diretório? Napoleão Bonaparte. 13. Quais foram os filósofos iluministas que mais se destacaram? Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Diderot. 14. O que Adam Smith considerava importante para tornar uma nação rica? Para Adam Smith, o que tornava uma nação rica era a liberdade de trabalho e de comércio. 15. O que deveria regular preços e salários para Adam Smith? A lei da oferta e da procura. 16. Quais foram as ideias que influenciaram os movimentos de libertação das colônias americanas? Ideias iluministas e ideias do liberalismo econômico. 17. Quais foram os movimentos ocorridos no Brasil influenciados pelas ideias políticas do século XVIII? Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. 18. Cite as duas frases do ciclo de independência da América Espanhola. Primeira fase, de 1810 a 1815, com a independência de alguns países. E segunda fase, de 1816 a 1828, com a independência de todas as colônias. Bibliografia. Aurélio, Dicionário da Língua Portuguesa. Academia de Ciências Sociais da URSS, A História das Doutrinas Econômicas, capítulo 2, Rio de Janeiro, Zarar, 1967, páginas 38 a 67. Chauí, Marilena, Convite à Filosofia, São Paulo, Ática, 1995. Fortes, Luiz R. Salinas, O Iluminismo e os Reis Filósofos, coleção Tudo é História, São Paulo, Brasiliense, 7ª edição. Huberman, Léo, História da Riqueza dos Homens, Rio de Janeiro, LTD, 1986. Iglesias, Francisco,
A Revolução Industrial, coleção Tudo é História, São Paulo, Brasiliense, 3ª edição. Jobson de Arruda, Nelson Piletti, Toda a História, História Geral e do Brasil. São Paulo, Editora Ática, 1999. Larousse Cultural, Dicionário da Língua Portuguesa. Mosca G e Boutell G, Histórias das Doutrinas Políticas, capítulo 29 a 30. Rio de Janeiro, Zahar, 1968. Páginas 200 a 218. Mota, Carlos Guilherme, História Moderna e Contemporânea. São Paulo, Moderna, 1986. Novaes, Fernando, O Brasil nos quadros do antigo sistema colonial. Em Mota, Carlos Guilherme, abre parêntese, ORG, fecha parêntese, Brasil em Perspectiva, Rio de Janeiro, Diffel, 1984. Páginas 47 a 62. Viotti, Emília da Costa, Introdução ao Estudo da Emancipação Política, em Mota, Carlos Guilherme, abre parêntese, ORG, fecha parêntese, Brasil em Perspectiva, Rio de Janeiro, Diffel, 1984, páginas 63 a 125. Ribeiro, Darcy, O Processo Civilizatório, Etapas da Evolução Sociocultural, Estudos de Antropologia da Civilização, Petrópolis, Vozes, 1997. Final do livro. Final do CD.